E aí, galerinha, beleza? Vocês já aprenderam com o Gleidson sobre a instituição da Páscoa. Agora, nós veremos como essa Páscoa, como essa festa era comemorada. Também nós veremos a Páscoa desde a época do Antigo Testamento até os dias de hoje. Será que é igualzinho? Fique aí que você verá. A Páscoa judaica, o Pessah, que significa passagem, era a comemoração do povo judaico sobre a libertação no qual eles eram escravos. Vocês lembram que nesse período eles estavam vivendo no Egito como escravo, né? E aí Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão. Vocês lembram também sobre as 10 pragas que Deus levantou sobre o Egito e seu povo para que Faraó libertasse o povo de Deus. E a 10ª praga era a morte do primogênito. Mas Deus deu uma estratégia para que isso não ocorresse com o seu povo. E eles sacrificaram o cordeiro, e sobre os umbrais de suas casas eles colocaram a marca do sangue desse cordeiro, de modo que o anjo da morte, quando via essa marca, não feria, não matava o primogênito dessas casas. E como o povo egípcio não tinha essa fé em Deus, essa informação, os primogênitos deles foram mortos. Então, antes disso acontecer, antes dessa fatídica noite, Deus deu orientação ao seu povo sobre isso. E na manhã seguinte houve a libertação do povo. Daí foi a instituição e a comemoração da Páscoa judaica. Vamos agora ver na Bíblia quando esta festa é comemorada. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 6, fala que no 14º dia do mês de Nissan e tenha a duração de 7 dias. Mês de Nissan? Que mês é esse? Nissan, que eu saiba, é marca de carro, de um veículo. Não, nós vamos entender. Também, através da Bíblia, a gente consegue entender que isso foi instituído em aproximadamente 1445 anos antes de Cristo. Vamos lá agora para entender sobre essa data. Primeiramente, esse tal de mês de Nissan, que também já foi chamado de Abib. O calendário judaico trazem outros meses, diferente do nosso. Então, nesse círculo aqui no slide lado direito superior, temos uma figura, a gente tem 2 círculos. O círculo do centro, todo de laranja, ele está numerado de 1 a 12, representando cada mês do ano. Então, o mês 1, em cima dele, está marcado Nissan. É o círculo do calendário judaico. O calendário externo, onde tem nomes dos meses alternando as cores entre laranja claro e laranja escuro, é o nosso calendário, o calendário gregoriano. Então, no mês 1, ele fica aproximadamente entre o meio do mês de março e o meio do mês de abril. Eu dei meio que uma circulada, meio que tremida aqui, mas para vocês identificarem nisso. E nesse mês também está marcado lá, ó, comemorar a Páscoa, junto com a Páscoa a festa dos pães asmos, logo em seguida, que é a festa dos pães sem fermento, né? E tem até um cordeirinho lá, tá vendo? O cordeiro para a Páscoa, o Pessah. Então, a Bíblia tem essa informação. Na Páscoa judaica, o Pessah, era necessário que houvesse o sacrifício de um animal. Sim, e não era qualquer animal não. Era um cordeiro ou cabrito macho e que fosse sem defeito. Aqui nós temos a representação desse bichinho. Mais para frente, lá no livro de Deuteronômio, a gente vê que além do cordeiro e do cabrito, também já era possível fazer o sacrifício de boi, né? Mas enfim, todo ano tinha que ter esse sacrifício de um bichinho.
Esse sacrifício de um animal inocente, que não tinha culpa de nada, faz você lembrar de alguma coisa? Algum sacrifício apontava para alguma coisa que aconteceu no futuro e que hoje nos trouxe a libertação dos pecados e nós somos hoje livres? Eu sei que você já sabe a resposta. Até aqui, nós já vimos o significado da Páscoa, do Pessá, vimos quando aconteceu, né? E também vimos sobre o sacrifício do animalzinho, que era o cordeiro. Junto com isso, Deus também colocou outras exigências. Entre elas, essa própria carne desse animal que havia sido sacrificado para ser comida, ela só poderia ser assada ao fogo. Ela não poderia ser cozida. Também Deus pede para que o povo comesse pão sem fermento. Na realidade, ele pede até para tirar todo o fermento, né, de vossas casas. E tudo que fosse feito nesse período teria que ser sem fermento. Além também de comer ervas amargas, né? O pão sem fermento, ele vai lembrar, isso era para lembrar o povo que quando na saída, na noite que antecedeu a saída do povo do Egito, Deus pede para o povo preparar o pão e fazer sem fermento, para que desse tempo para que ele ficasse pronto e que eles pudessem comer, né? Então, Deus faz isso para que o povo se lembrasse dessa libertação que Deus fez ao seu povo. Já na época de Jesus, a gente consegue ver na Bíblia que, além disso, o povo também, eles tomavam vinho para celebrar a Páscoa, né? E cantavam também, né? Na Páscoa. Muito legal. Só que de Jesus em diante, a Páscoa, ela tem outro significado. Não mais só para lembrar a saída do povo de Deus do Egito, a libertação do povo da escravidão. A Páscoa começa a ter outro significado, né? Mas só consegue entender esse outro significado aquele que crê em Deus e que crê que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. E hoje em dia, ainda há judeu comemorando o Pessá, a Páscoa judaica? Sim, ainda existe judeu. Eles se reúnem em vossas casas, né? E nas duas primeiras noites, os mais velhos, os pais, leem para os seus filhos o Agadá. Esse livro contém as histórias de como Deus livrou o seu povo do povo egípcio, do faraó, como foi essa libertação, né? E na Bíblia existe até essa orientação, Deus pedindo para que os judeus contassem isso para os seus filhos, para que eles soubessem como foi poderosa a mão de Deus para o livramento do povo. Nós vimos que a alimentação durante a Páscoa judaica era a carne assada ao fogo, daquele cordeiro de um ano, sem defeito. Vimos também que eles se alimentavam dos pães sem fermento e de ervas amargas. E hoje em dia, será que continua ainda assim? Aqui nós conseguimos ver, ao lado direito, aí superior, uma travessa que eles usam, chamada de Queará. Não é onde você nasceu, Ceará. É Queará. Nela, aí nós conseguimos ver 6 alimentos dispostos nessa travessa ou nesse prato. Esses alimentos são o matzá, zeroá, beitzá, maror, chazerete e carpaz. O que é isso? Você não conhece? Eu também não, mas nós iremos ver logo em seguida. Chegamos aqui então para entender cada um daqueles alimentos.
Então, para facilitar o entendimento, eu fiz 3 colunas. A primeira coluna, o nome do alimento. A segunda coluna, o que é esse alimento. E a terceira coluna, o que representa ou simboliza o alimento. Então, o primeiro alimento é o matzá, que é o pão sem fermento. Ele simboliza a pressa que os judeus tiveram para deixar o Egito após a morte dos primogênitos. O segundo alimento, zeruá, ele é o osso queimado. Ele simboliza um pedaço de carne assada que representava o cordeiro que foi sacrifício pascal especial na véspera do êxodo do Egito. O terceiro alimento, beitzá, ele é um ovo. Ele simboliza a lembrança do sacrifício que se oferecia em cada festividade. O quarto alimento, o maror, são as ervas amargas. Ela simboliza a amargura da escravidão dos nossos antepassados no Egito. O quinto alimento, o shazeret, é uma pasta feita de mistura de maçãs, peras, nozes e vinho. Ela simboliza ou representa a argamassa com qual os judeus trabalhavam nas construções das edificações do faraó. Isso quando eles eram escravos lá no Egito. E o último alimento, o carpaz, é um salsão ou cebola. Ele simboliza ou representa as lágrimas que foram derramadas e o suor incessante do judeu naquele calor causticante durante o trabalho escravo. Então, aqui está representado todos os alimentos. Daquilo que estava escrito na Bíblia, no livro de Êxodo e no livro de Deuteronômio, a gente consegue ver igual o matzá, que é o pão sem fermento, e o maror, que são as ervas amargas. Os demais, nós não conseguimos ver isso na Bíblia. Tem o zeroá, mas o zeroá já é um osso queimado. Na Bíblia fala que tinha que ser um cordeiro, tinha que ser sacrificado, tinha a informação de qual era a idade, que tinha que ser apenas de 1 ano o cordeiro. Então, eles estão comemorando de uma forma que não está escrito na Bíblia. Tem coisa errada aí, hein? Galerinha, nós estamos chegando no nosso finalzinho e aqui nós temos a foto de uma família judaica comemorando o Pessah, né? Vocês conseguem ver os alimentos que a gente mencionou no último slide, que no Queroá, né? Nós estamos conseguindo ver eles lendo o Agadá, né? Mas você pode estar se perguntando, enfim, eles estão comemorando de forma errada, né? Porque não foi assim que Deus orientou eles lá em Êxodo ou em Deuteronômio. Na realidade, nas próximas apresentações, vocês entenderão que se eles estivessem comemorando como foi instituído lá em Êxodo ou em Deuteronômio, ou se estivessem comemorando como eles comemoram na realidade hoje em dia, tudo está errado. Por quê? Porque hoje a Páscoa tem um novo significado. E nas próximas apresentações ficará claro isso para vocês. O importante é que vocês saibam nessa minha apresentação como era feito. E vocês aprenderão nas próximas como é o correto. Beleza? Valeu! Estou com saudade de vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus.